Então tá aqui, gente. O que é a cadeia, no caso de cinemática, e como é que funciona, por exemplo, uma de transmissão? Se eu pegar aqui, gente, ó, eu tenho o meu motor, entre o motor e, no caso, o sistema de transmissão, eu tenho ainda a minha embreagem, quando ele for, no caso, um sistema que não trabalha com conversor de torque ou embreagem hidráulica, a minha caixa de transmissão, a árvore de transmissão lá, aqui, ó, não sei se na linha de produção alguém trabalha com isso daqui, que é a parte de montagem do cardan, e o meu diferencial, tá? Ainda, lá no diferencial, a gente tem, para cada uma das rodas, uma ponta de eixo que para transmitir o movimento que sai do conjunto diferencial para as rodas. Tá ok? Bom. O que a gente precisa saber aqui? Ó? A gente precisa saber, primeiro, quem que gera energia, ou a cadeia cinemática, tá? Quem gera energia para dar o movimento, no caso, no nosso caminhão, é o motor. Desliguei o motor, vai ter alguma, no caso, acionamento? A princípio, não. Tá? A não ser que vocês tiverem uma descida e soltar o caminhão vai se deslocar, mas não em função do funcionamento do motor, tá? Então, a priori é que o motor esteja funcionando para ele gerar o quê? O movimento, tá? Como é que ele é composto? Então, ele coloca aqui que a transmissão compreende vários dispositivos comuns. Então, ele tem rolamentos, eixos, engrenagens, embreagem, tá? Acoplamento viscoso, que estudaremos ao longo do material. Você conhecerá também a cadeia cinemática por meio do movimento da potência de torque, também a disposição de componentes, a transmissão integral. Beleza. O que vem a ser isso, gente? Então, eu costumo falar o seguinte, primeira coisa que está mostrando aqui para nós, rolamento, tá? Numa caixa de transmissão ou num diferencial, esse elemento ele é fundamental. Por quê? Ele faz, ou ele diminui, no caso, ele funciona como um mancal, diminui o atrito, no caso, entre as peças. Qualquer problema nesses rolamentos, o que vai acontecer? Ele, no caso, vai dar consequências que vão gerar problemas no sistema inteiro. Então, o que poderia ser? Por exemplo, um problema no... Se vocês estiverem escutando um cachorro no fundo, é minha cadela que está gritando aqui. O rolamento, gente, como eu havia falado para vocês, é importante porque ele vai fazer o alinhamento entre os eixos. Então, se ele tiver um desgaste, uma folga, alguma coisa assim, isso vai comprometer todo o funcionamento que a gente está falando aqui inicialmente desse conjunto de transmissão. Seja os eixos, as engrenagens, a gente vai ter, no caso, algumas coisas que você... Então, a consequência que ele traz um problema no rolamento, por exemplo, escapar uma marcha, pode ser que ele vai comprometer, por exemplo, o engate lá na frente do sistema. Então, um problema de rolamento. Então, a gente vai ficar... uma consequência disso daí, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso daí. Beleza? Aqui, tá?
A cadeia cinemática, o trem de força, que o pessoal fala tanto num dispositivo, num caminhão, num carro, o que for aqui, é o mesmo. Então, para motores de combustão, eles vão estar funcionando dessa forma, tá? Aqui já vale lembrar para vocês o seguinte. Quando alguém chegar e falar para vocês que tem um sistema de transmissão convencional. O que é um sistema de suspensão, ou, desculpe, transmissão convencional? É um sistema em que eu tenho motor, caixa, o meu, no caso, o meu cardan e o meu diferencial separado, tá? Esse é um sistema que a gente chama ou trata de convencional, tá? Para os veículos pesados, tá? A maioria deles funciona dessa forma, tá? Que a gente está vendo aqui. Eu tenho separado meu motor, a minha transmissão, meu cardan e diferencial. Só vou ter uma diferença, por exemplo, no caminhão que vocês trabalham, que ele tem mais um diferencial aqui, que aí eu tenho o tandem, que é outro, no caso, a árvorezinha pequena, que aciona ele aqui. E aí tem um grande fator que vocês já têm que prestar atenção, é o seguinte. Aqui, gente, ele vai ter 3 diferenciais ligados aqui atrás. Não é só 2, igual todo mundo fala. Porque ele vai ter, no caso, um diferencial 2 que vão ficar na transversal e um vai ficar na longitudinal. Que isso, ele equaliza ou ele compensa as velocidades de uma roda em relação à outra. Principalmente quando eu tenho um veículo 6x4, igual o que vocês trabalham. Se eu tiver um veículo 4x4, tá? Ele teria diferencial na dianteira e na diferencial na traseira. Se eu tiver um 4x2, ele vai ter um diferencial na traseira e um na dianteira. Se for um veículo leve, eu poderia ter diferencial na dianteira e livre na traseira. Aí depende, no caso, do que a gente está falando aí. Se nós estivéssemos falando de alguns veículos que podem ter tração integral. O que é tração integral? É a tração que é acionada, ou ele tem, no caso, força nas 4 rodas, ou acionamento nas 4 rodas ao mesmo tempo. Só que, nesse caso, eu também teria, no caso, na minha caixa de transferência, mais um diferencial, tá? Que compensaria a velocidade das rotações das rodas dianteiras e traseiras. Se eu falar que eu tenho um veículo 4x4, quando eu falar que eu tenho um veículo 4x4, eu tenho a possibilidade de trocar e não trocar, ou colocar tração nas 4 rodas ou não. Aí depende que forma que vocês estão utilizando isso daí, tá? Aqui, ó, vocês devem ter lido ali, a cadeia cinemática dos veículos é composta de um conjunto de componentes que transmite a força do motor para as rodas. Então, está mostrando ali o que é isso, tá? Depende de uma série de coisas que eles vão estar interligados. Se não tiver dessa forma aqui, ele vai ter problema, tá ok? Então, mostra aqui, motor, energia química é o combustível que vocês vão estar colocando. Ele queima esse combustível, gera uma energia mecânica, transfere para a minha caixa de transmissão. Essa caixa de transmissão, ela vai fazer a variação de torque e velocidade, se eu precisar aqui, e manda para o diferencial, tá? Aqui só não está aparecendo o quê? O meu cardan, que é a minha árvore de transmissão. Bom, se a gente falasse assim para vocês, eu tenho lá um veículo que vocês estão produzindo, 510 cavalos, 560 cavalos, sei lá. Se eu tirasse esse cara aqui do meio, a caixa de transmissão, qual que seria a velocidade desse veículo em deslocamento? Alguém sabe me responder? Um de vocês? José Vitor, você acha que esse veículo ia chegar a que velocidade se ele não tivesse uma caixa de transmissão? Seria inferior, né? Por não ter o sistema de engrenagem. Então vamos pensar assim, gente. Quando eu tirar esse sistema de engrenagem, eu poderia ter um motor até de, sei lá, 1.000 cavalos, 1.200 cavalos, 1.500 cavalos,
esse caminhão ia conseguir andar a 10 por hora, tá? Por quê? Eu não conseguiria estar fazendo essa relação de força e velocidade, por exemplo, para deslocamento, tá? Então, vocês podem lá ter visto lá já, o caminhão da DAF lá tem 16 marchas, tá? Tem as marchas leves e as marchas pesadas, tá? E aí, o que eu faço? Aí o cara vai, no caso deles lá, não troca porque eu tenho a caixa automatizada, ela tem dispositivos que vão verificando a carga que é aplicada e ele vai fazendo as trocas sozinho. Se eu tivesse uma caixa mecânica, dependeria de quem está fazendo isso. Do próprio, no caso, condutor ou do operador, tá? Então, ficaria muito mais passivo de erro humano do que a gente, no caso, automatizar o processo e colocar um sistema que foi programado para acontecer ou fazer as trocas pré-determinadas, tá? A gente tem que prestar atenção nisso daí. É um pouco diferente em relação a isso daí. Então, a caixa, a gente tem a função, por exemplo, de fazer essa relação. Então, se eu pegasse, por exemplo, uma marcha pesada, tá? Uma primeira, no caso, marcha, o que essa primeira marcha faria? A primeira marcha ela tem muita força, beleza. Mas ela consegue, por exemplo, desenvolver velocidade? Não. Então, quando a gente fala de desenvolver velocidade, ela seria, no caso, um freio dinâmico, porque o próprio, no caso, a transmissão seguraria o funcionamento, no caso, dessa caixa, tá? Ali, gente, o que a gente tem aqui, ó? O que é torque, tá? Força vezes distância. Mas quem que proporciona isso para mim? Na verdade, quem proporciona a parte de força ou torque do motor é o comprimento entre o centro, no caso do meu virabrequim, com a alavanca que corresponde à minha biela. Aqui está mostrando, no caso, uma chave de nanométrica para mostrar o que é torque, é a rotação. Então, o torque é momento de força em rotação, tá? Só para a gente entender. E aqui o torque do motor, que eu falei para vocês. Eu pego o centro do virabrequim e a alavanca que foi, no caso aqui, criada pela distância, do caso, do centro da parte da biela ao centro, no caso, do mancal, tá? Então, a gente tem aqui o torque motor é o produto da força de combustão pela distância entre o centro do moente e o centro do manhão, tá? É um cálculo mecânico aqui que é feito na hora, por exemplo, de desenvolvimento. Então, vai, no caso, fazer lá um motor novo, o cara quer que tenha mais torque, menos torque, então vai mudar essa relação. Outra coisa que ele pode também mudar aqui é o curso desse. Quando ele muda o curso, a maioria das vezes ele altera, no caso, essa distância. Mas eu posso também aumentar o quê? O tamanho, no caso, do pistão, tá? Uma dimensão maior do pistão, uma dimensão menor do pistão. E permanecer com o mesmo curso também. Aí vem algumas características que é, no caso, por exemplo, de motor para motor, que a gente vai ver isso aí depois, tá? A gente tem aqui a disposição. Então, para caminhão, não mudou muito isso, a não ser que eu tenha, por exemplo, um caminhão, no caso, que seja, por exemplo, 4x4 ou 6x4, tá? Ou 6x6, aí depende, no caso, o que o cara tem, tá? No caso do caminhão 6x4, igual vocês trabalham, que vocês, no caso, não montam, o que eu tenho lá? Na verdade, eu tenho um diferencial, que ele é um pouco diferente, ele vai ter outro, então dois diferenciais, ou dois conjuntos de satélite planetários, e um desses aí que está na longitudinal, ele vai proporcionar, no caso, equalizar as velocidades entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro, no caso, de tração, tá?
que a gente podia falar isso para vocês? Bom, uau, eu subi, por exemplo, num local onde que perdeu a tração, por exemplo, da roda dianteira, do eixo dianteiro de tração. Então, ele continua puxando com a roda traseira. Ou ao contrário, ele passou com a primeira roda e isolou a traseira. Então, ele continua puxando. E quando ele tiver com a tração igual nas 4 rodas, ele vai ter a tração igual nas 4 rodas. Tá? Não estamos falando ainda de bloqueio. Ainda. Bloqueio a gente vai ver também separado para vocês verem o que é isso, a questão de bloqueio. Tá? Em relação à parte de transmissão. Eles falaram aqui de automóveis porque os automóveis foram mudando. Tem automóvel que tinha tração na traseira, depois tem automóvel que tinha tração na dianteira, depois eles colocaram alguns veículos de competição que tinha, no caso, motor central e mudou esse posicionamento, por exemplo, também no caso da parte de transmissão. Então, algumas coisas assim que foram mudando com o passar dos tempos. Hoje, a gente encontra no mercado veículos com tração traseira, veículos com tração dianteira, os utilitários aqui, a maioria deles vocês vão ver que é tração na traseira, tá? E tração auxiliar também no eixo auxiliar traseiro. E se eu tiver, por exemplo, um que é traçado 6x6, eu posso trabalhar com ele independente, com roda dianteira e roda traseira. Isso aí eu teria lá, no caso, um dispositivo que poderia ser mecânico ou eletrônico, elétrico, lá para poder fazer o acionamento desse conjunto, tá? Assim como vocês têm para acionar, por exemplo, o bloqueio no caminhão. Aqui, como que eu falei para vocês, para caminhão a gente não vai ter essa questão. Então, o que eu tenho aqui? A disposição, por exemplo, no caso da minha sistema de transmissão. A maioria dos caminhões eu tenho, no caso, o quê? Uma disposição longitudinal. Por que é longitudinal? Está no mesmo sentido do chassi. Então, eu tenho motor, embreagem, caixa de transmissão, árvore de transmissão, diferencial. Tá? Se eu transferir isso para automóveis, eu posso ter ele na longitudinal e posso ter ele na transversal. Ah, professor, mas o que é um sistema de transversal? Então, na verdade, o sistema de transversal é quando eu não tenho mais a árvore de transmissão ali, o cardan, e ele passa a ter, no caso, o quê? Tudo junto. Então, eu tenho a caixa e o diferencial junto. Tá? Eu diminuo, no caso, no meu cockpit do motor ali, tá? E posso aumentar o tamanho da carroceria. Tá? Não é aplicado aí no que vocês estão utilizando hoje nos caminhões. Caminhão, então, tudo longitudinal para a gente estar entendendo aí. Então, eu tenho aqui esse desenho esquemático aqui do lado, que é o mesmo, por exemplo, que a gente pode estar usando no caminhão. Então, ele está em separado, igual a gente está vendo aqui, ó. Motor, embreagem, caixa de marchas, o eixo de transmissão é o cardan e o meu diferencial, tá? Volto a falar para vocês, depois a gente vai ver isso aqui independente de cada um desses, gente. A gente está falando aqui da cadeia dinâmica ou funcionamento cinemático, como é que está funcionando o conjunto, tá? Depois a gente vai ver isso aqui em separado, porque cada um desses dispositivos aqui, ele tem um tipo de manutenção, uma forma de montagem, tá? No caso de vocês, tá? Vem montado lá, por exemplo, o motor, eu acho que já vem com a embreagem, depois vem, no caso, a caixa de mudança, separado do que é o cardan e depois o diferencial. Então, já monta no processo de montagem lá os eixos, isso aí no conjunto, depois vocês vão fazer o acoplamento, por exemplo, do powertrain. Quem de vocês já trabalhou lá no acoplamento do powertrain? Alguém já trabalhou aí? Que é a hora que finaliza, encaixa o motor com a caixa lá. Alguém? André? Já fez isso lá, André? Gabriele? Não trabalhei ainda lá, professor.
Não? Na linha lá não? Alguém de vocês já trabalhou? Bruno? José Vitor? Não, professor. Ninguém trabalhou lá? Mas Eu acho que o André trabalhou, mas... o grupo de vocês não tem ninguém ainda que Não. fez essa parte do onde que casa o motor com a caixa de transmissão ainda? O André trabalhou. O André? Então, nesse momento lá, gente, é importante, por exemplo, ó, é importante que, por exemplo, vocês tenham que fazer esse acasalamento lá, que igual está falando aqui, ó, que é você acoplar o motor na caixa de mudança. Aí tem que ter, no caso, um alinhamento, todo certo, depois ele vai acasalar nos coxinhos, esse negócio todo. Então, é um negócio assim, depende, por exemplo, na hora da montagem de vocês. Agora, pensando, por exemplo, na parte de manutenção, vocês vão ver que, às vezes, o cara pode tirar isso independente, tá? Eu teria que tirar, por exemplo, sei lá, a caixa de mudança. Ele vai precisar tirar o motor do lugar? Não. Então, ele vai desmontar lá toda aquela parte de trás, desacoplar, por exemplo, a árvore de transmissão, soltar toda a caixa de mudança e desencaixar a caixa no caso do sistema. Tá? Assim como se eu precisasse tirar, por exemplo, o diferencial, também eu desmontaria, tirar ali a parte central do diferencial no local e fazer o reparo fora, se assim o necessário. Tá? Tem alguém que o pessoal está colocando que não está conseguindo escutar, mas ou me escutar ou não está conseguindo falar. O André está colocando aqui que ele tem um procedimento que eles utilizam para alinhar, no caso, o conjunto, para poder facilitar engate entre uma e a outra, ou o acasalamento que eles chamam lá, né? Então, é a forma que vocês trabalham lá na parte da linha de produção. Se vocês estivessem trabalhando com manutenção, alguma coisa, consultoria, ouvindo a parte de gestão desse processo, vocês teriam que, no caso, também, se fosse alguém que estivesse fazendo a manutenção, sempre chamando atenção que o pessoal tenha que fazer esse alinhamento entre os dois conjuntos para poder, no caso, fazer esse acasalamento, senão ele não consegue encaixar. E mesma coisa, vocês vão ver lá que tem o entalhe, por exemplo, da árvore primária em relação ao, por exemplo, o nosso disco de embreagem. Se não acertar esse entalhe, não ocorre, por exemplo, o acasalamento também, tá? Tomem cuidado com isso daí, então. Beleza? Aqui, aquilo que eu falei para vocês de transmissão integral, que na verdade tem alguns veículos que são de alta gama, que o pessoal fala aí, eu falar assim os Audi A4, depois tem alguns BM, alguns Mercedes, Subaru, Suzuki, trabalham com essa categoria, que na verdade seriam veículos, por exemplo, leves, que têm a tração integral. Então ele mantém a tração nas 4 rodas, em qualquer tipo de piso que ele esteja trafegando, tá? Quando eu falo que tenho, por exemplo, 4x4 independente, aí o que eu falo? Conforme a necessidade, eu faço acoplamento ou não, no caso desses sistemas na tração dianteira do veículo ou traseira, dependendo, no caso, da aplicação em que está utilizando isso daí, tá? Então, ele fala aqui de tração integral, temporária, denominada 4x4, é usada em veículos utilitários, principalmente em picapes, caminhonetes aí, no caso. Então, eu tenho aí uma gama muito grande que nós temos no mercado hoje. Tem Toyota, tem Mitsubishi, tem a Chevrolet, tem no caso da Nissan, da Ford. Então, uma série delas aí já trabalham com esse sistema, tá? E mesmo os caminhões fora de estrada, se vocês quiserem, por exemplo, eu posso também ter uma tração integral temporária,
que na verdade seria o quê? Utilizar a tração dianteira só quando necessitar, tá? Até então, gente, antigamente nós tínhamos uns dispositivos que os caras limitavam velocidade ou ela tinha que desacoplar quando você chegasse a uma determinada velocidade. Hoje, com a eletrônica, o que aconteceu? Ele tem sensores de rotação, de entrada e saída da caixa de câmbio, daí conforme chega a velocidade que vocês ultrapassarem, ele vai desarmar isso. Por quê? Para dar uma maior vida útil aonde? Ao conjunto. Senão, o que eu vou ter problema? Quebra, vai danificar o conjunto. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção aí em relação a isso, porque se o camarada manter a tração e é uma tração só temporária, ela não é integral, ela não tem aquele terceiro, no caso, diferencial para fazer a equalização das velocidades das rodas, e aí vai danificar, por exemplo, o conjunto. É a mesma coisa se eu falar para vocês que eu vou pegar um caminhão e vou bloquear ele. Quando o caminhão está bloqueado, não é adequado fazer curva, porque senão vocês vão quebrar o diferencial. O mesmo acontece com essas caminhonetes, os carros, no caso, que não tenham esse controle, tá? E aqui, ele falou da transmissão integral, no caso, permanente. Então, ele fala aqui de veículos luxuosos, ou eu tenho, por exemplo, na verdade, um diferencial esférico, que eles chamam aqui, que é um conjunto que equaliza, na verdade, tá? Ou trem planetário encarregado de distribuir o movimento e o torque do motor de acordo com o torque resistente do eixo dianteiro e do traseiro. Isso quer dizer, as velocidades e rotações diferentes entre uma caixa dianteira ou diferencial dianteiro e diferencial traseiro. Se eu não tiver esse diferencial, eu danifico. Mas esses carros que são, no caso, projetados, ou, sei lá, o veículo é projetado já para trabalhar dessa forma, ele não tem esse inconveniente. No caso de vocês, o caminhão já é projetado, por exemplo, para trabalhar com 2 diferencial na traseira, tá? Então, ele tem 2 diferencial longitudinal e vai ter um diferencial esférico aqui, ó, que o pessoal chama, que é para fazer a conversão de velocidade entre o eixo de tração dianteiro e o eixo de tração traseiro, no caso ali do caminhão. Tá? Então, uma coisa assim que então, teria um terceiro conjunto de satélite planetária para estar trabalhando dessa forma. Acho que não está rodando para vocês, mas depois eu posso mandar isso aqui. É naquele mesmo esquema que eu mandei para vocês do AVA lá, o que é o dispositivo 4x4, para vocês estarem entendendo como é que funciona isso num carro, tá? O videozinho aqui não tá rodando nesses slides. Então, depois eu mando para vocês estarem identificando. Aí, ele conta aqui também, gente, que o quê? Ó, a nossa transmissão ela evoluiu conforme, no caso, a história do automóvel, conforme a história, no caso, dos dispositivos mecânicos que a gente tem. Aí diz aqui que foi em 1895 que os irmãos Lanchester lançaram o eixo de transmissão, tá? Não são muito satisfeitos, lançaram ainda naquela década a caixa de mudanças de engrenagens planetárias e a transmissão por eixo de Cardan, que é o que é usado até hoje. Aí, uma definição, gente, a transmissão é um conjunto de dispositivos utilizado para transmitir a força produzida do motor às rodas motrizes para que o veículo entre em movimento. Então,
particularmente, eles estão mostrando aqui, ó, é uma caixa de transmissão automática, então ela é bem diferente um pouco do que a gente está vendo. A caixa que vocês utilizam, no caso, lá no DAF, ela não é uma caixa automática, ela é uma caixa automatizada. Tá? José Vitor, você sabe me dizer o que é a diferença entre a automatizada e a automática? A automática, ela troca sozinha, né? Ou a automatizada? Bom, vamos colocar assim, José Vitor. As duas trocam marcha sozinho, tá? Só que você já viu falar alguma coisa sobre isso ou não? Na verdade, não, professor. Só Não. Gabi, a palavra mesmo. Então, automatizada e automático. Então vamos lá. Quando a gente falar em caixas automáticas, gente, vocês vão ver assim o seguinte: ela trabalha, no caso, trocando as marchas através de pressões hidráulicas, comandadas, no caso, hidraulicamente ou, no caso, através de componentes eletroeletrônicos. Tá? E quando eu falar que tem uma caixa automatizada, eu tenho, no caso, um dispositivo robótico, tá? Que, através de um comando ou através do sensoriamento, ele vai mandar acionar esses conjuntos. Então, se eu tirar aquele conjunto robótico que a gente tem lá em cima, essa caixa passa a ser uma caixa mecânica igualzinha às outras, tá? Então, se eu, por exemplo, danifiquei uma caixa dessa, eu não tenho, por exemplo, como comprar, no caso, o corpo robótico lá novamente, o conjunto lá, eu queira passar esse sistema a ser mecânico. Eu compro o conjunto que vai sair um pouco mais barato, sistema mecânico, só que daí eu tenho que fazer uma série de adaptações, tá? Inclusive até mexer em curva de potência, nesse negócio todo do caminhão, para ele poder, no caso, estar trabalhando. Porque eu não sei, o tempo que vocês estão trabalhando, vocês já montaram algum caminhão que não seja automatizado lá, que seja mecânico? Alguém de vocês já viu isso lá, não? Eu estou olhando aqui o pessoal comentando algumas coisas aqui. Gente, a parte de automáticas, vocês, eu acho que a maioria que vocês montam lá na DAF são sistemas automatizados. Difícil você pegar um caminhão hoje que ele precisa ficar trocando marcha, por exemplo, pela alavanca de mudanças. Então vocês vão ter lá que é um seletor que vocês, no caso, coloca lá em drive e o caminhão, no caso, você vai só acelerar e dirigir, conduzir o veículo, né? Já se vocês pegassem, por exemplo, uma mecânica, o operador ou o motorista ele tem que ficar de olho em relação à velocidade, ao funcionamento do motor e determinar as marchas que são necessárias para a troca. Tá? E quando a gente faz isso, por exemplo, que eu tenho um sistema automatizado, eu minimizo isso, porque na verdade eu tenho a menor influência possível do ser humano em cima, no caso, do sistema automatizado. Então, logicamente, quem fez isso daí foi uma pessoa. Só que ela programou todo o conjunto com N situações para que ela responda conforme a necessidade do funcionamento do motor. Ora, quando o motor tiver com carga máxima, carga plena, meia carga, subindo, ou então vai modificar toda essa questão. Então ele vai trabalhar com alguns laços, alguns arreios que tem lá dentro, por exemplo, do programa, que ele vai verificando isso através dos sensores dele e manda essa informação para o módulo toma uma decisão e manda o atuador responder, tá? E esse atuador, como é que é a resposta dele? Trocando ou não trocando as marchas, conforme a necessidade. Ou ele passando, no caso,
de uma caixa leve para uma caixa pesada. Então, vai fazendo essa variação para o funcionamento, no caso, o mais adequado possível, por exemplo, do caminhão. Tá? Então, a gente tem uma condição, por exemplo, um pouco diferenciada quando a gente faz essa programação. Quando a gente tem interseção, que tem que o ser humano está mudando isso, se o cara der uma errada de marcha, por exemplo, numa subida, às vezes ele não consegue, por exemplo, engatar mais. Daí pode acontecer um acidente em função disso. Tá? Porque ele está numa marcha, por exemplo, leve, vai ter que entrar uma pesada, ele está numa pesada, ele quer aliviar e erra a marcha. Então, pode acontecer todo um problema aí em relação a estar trabalhando dessa forma. Deu para entender isso que eu expliquei para vocês ou não ficou claro? Tiago, você falou lá para mim a parte de esportivo. Esportivo, quando a gente vai pegar um sistema que é esportivo, que tenha essa dinâmica que eu possa utilizar, tá? Então, o ideal é que vocês troquem em rotações mais altas. Quando eu falo em esportivo, geralmente o consumo é maior, por causa que eu vou trabalhar com rotações mais altas do motor. E, consequentemente, o consumo é maior em função disso daí, tá? O André aqui está falando a questão, por exemplo, do funcionamento parecido com o ABS. Se a gente for ver em programação, sim, que daí o que acontece? Ele só vai entrar as marchas adequadas àquele funcionamento naquele determinado momento, tá? Se, no caso, não tiver adequado para aquele momento, ele não vai funcionar, gente. Tá ok? Aqui, quando a gente falar para vocês do que é composto um sistema de transmissão, eu falei lá inicialmente para vocês, e está aqui, ó. É composto de embreagem, caixa de mudanças, diferencial, semi-eixos, homocinéticas e, no caso, e roda. Na verdade, no caminhão de vocês, não tem o semi-eixo dele aqui, não tem essa junta homocinética. Por quê? Na verdade, o que acontece? No caminhão ele vai ter a embreagem, a caixa, eu tenho o cardan e chega no diferencial. Quando eu chegar lá no diferencial, ele vai ter, no caso, do lado direito, uma ponta de eixo e do lado esquerdo, outra ponta de eixo. O que é essa ponta de eixo? O que eu posso falar para vocês assim? Quando um caminhão faz curva, tá? Muda as rotações das rodas, no caso de transmissão, uma em relação à outra? Muda, gente. Se eu não tiver essa modificação, o que vai acontecer? Ele vai andar de arrasto. Tá? Então, se eu pegar um veículo em linha reta, tá? A tração é igual nas duas rodas. Quando eu viro para a direita, por exemplo, virei para a direita, o que aconteceu? A roda de dentro vai ter que deslocar o quê? Um ângulo, no caso, menor. E a roda de fora vai ter que, no caso, deslocar um ângulo maior. Tá? Então, isso quer dizer que a roda externa ela vai ter que andar mais rápido. E a roda interna ela vai ter que andar mais devagar. Tá? Isso que a gente chama que é diferenciação de rotações em função do diferencial. A partir do momento que vocês tenham em linha reta, ele traciona igual. Por isso que eu tenho que ter a ponta de eixo do lado direito e a ponta de eixo do lado esquerdo. E quando, por exemplo, eu tenho essa variação de velocidade entre as duas rodas, permita que não seja um eixo único, tá? E aí, por exemplo, eu preciso, por exemplo, o meu caminhão começou a patinar, eu preciso que ele saia e tracione nas duas rodas iguais. O que eu faço?
Eu aciono o bloqueio. Quando eu acionar o bloqueio, mesmo que eu estivesse, por exemplo, fazendo uma curva ou uma subida querendo sair devagar, ele tracionaria igual, no caso, nas duas. Não dá para a gente andar muito tempo ou fazer curvas muito acentuadas com bloqueio acionado, porque senão eu vou danificar, no caso, o conjunto diferencial ou o bloqueio do caminhão. Tá ok? Aqui, aquilo que já comentamos, esses elementos estão ligados e impõem as rodas de potência do motor transformada em energia mecânica. Isso quer dizer, o motor ele converteu a energia ou a química dele, no caso, em energia mecânica. Essa energia mecânica foi transformada, mandada ou transferida para a caixa transferiu para o diferencial transferiu para as rodas. O meu diferencial ele é caracterizado por chamado diferencial angular. O que é angular? Ele pega o sentido de rotação longitudinal e transfere para as rodas transversalmente, gente, dando o movimento, no caso, de tração nas rodas traseiras. Então, por isso que ele é angular. Ele transforma, no caso longitudinal, 90 graus para as rodas, no caso de cada uma traseira ali. Beleza? Pergunto para os senhores, alguém tem alguma dúvida do que a gente está falando aqui? André? Gabriele? Débora? Tranquilo, professor. Tranquilo? É que a parte inicial é para vocês entenderem o que é a cadeia, como é que funciona o sistema de transmissão. Depois, agora, a gente vai começar a estudar cada uma, no caso, desses componentes. Cada um desses componentes, ele tem, no caso, suas características e funcionamentos. Então, a gente vai, no caso, depois pegar lá. Motor, nós estamos estudando naquela matéria separada. Então, o próximo item que sai do motor, nós vamos ver o quê? A embreagem. A embreagem ela tem uma série de características, tá? Então, para que funcione, no caso, perfeitamente. E para que, no caso, transfira, por exemplo, o torque do motor para o sistema de transmissão, essa embreagem ela tem que estar em perfeitas condições. Alguém já viu falar que uma embreagem está patinando? José Vitor, já viu falar nisso? A embreagem patinar? Já, sim, já. Quando está patinando, o que ela está? Ela tá, o que ela está fazendo lá dentro? Que ela não tá conseguindo acoplar, né? Isso. Então vamos pensar assim, cara. Quando eu falo em acoplar a embreagem, quando você pensando no teu carro, no carro do teu pai, o que acontece? Você pisou na embreagem, o que você fez? Você desligou o motor do sistema de transmissão. Quando você tirou o pé da embreagem, o que você fez? Ligou o motor ao sistema de transmissão. Tá? E essa ligação que a gente tem que ver é o seguinte, gente. Essa ligação ela tem que ser progressiva, ela não pode dar tranco, sair trepidando, sair patinando, esse negócio é errado, tá? Então, na hora que eu for fazer a transição de soltar o torque do motor para o caminhão ou o carro sair devagar, o acoplamento dessa minha embreagem ela tem que ser devagar, ela tem que ir soltando devagar ou ela tem que ir desacoplando devagar, tá? Nunca eu posso soltar em soco. Se eu soltar em soco, tem alguma coisa errada, no caso, no conjunto todo. Tá? Então, o ideal é que a gente, no caso, pense assim, a embreagem num sistema de transmissão, ele é o nosso interruptor. Ele liga e desliga o quê? O motor do sistema de transmissão. Ou ele deixa passar, no caso, o torque gerado pelo motor, ou ele desliga o torque do motor. E vocês vão ver o seguinte, quando eu tenho um carro que é mecânico, eu tenho o carro do meu pai lá que eu tenho que trocar marcha, beleza. Quando vocês desligam a embreagem, ou você pisa na embreagem, o que acontece? Diminui a velocidade do quê? De rotação dentro da caixa de mudança. Aí você empurra e engata as marchas que você quer. Por quê? As rotações se equalizam, diminui a velocidade e acaba fazendo o quê? Acoplamento, engatando normalmente. Tá?
Se por acaso você não usasse a embreagem, tirasse a alavanca e empurrasse para engatar outra marcha, o que acontecia? Ia, no caso, arranhar, ia fazer aquele barulho estranho, parecia que não ia encaixar e começar a fazer aquela... Parece que está pegando e quebrando tudo lá dentro. Por quê? Os dentes não se alinharam e na hora que ele tentar alinhar, ele vai o quê? Quebrar. Tá? Ou vai danificar até chegar um ponto que não engata mais nada. Tranquilo, gente? Por hoje, Senhor, gente... Oi, fala. Fala, boa tarde primeiro, né? Boa Viu? Minha namorada, recentemente, ela teve que trocar o sistema da embreagem dela por causa da marcha e tudo. E daí o cara falou que era problema no disco da embreagem. Que, tipo, o carro, ela colocava a marcha, andava, e o carro começava, tipo, o giro subia e o carro não andava, não desenvolvia. Daí voltava, tipo, a velocidade normal. O que pode ser isso? Tipo, ele só falou que trocou a peça e... Esse daí é o que nós falamos aqui com o Vitor. Quando a gente fala que está patinando, é justamente o disco, quando você aciona, você deixa ela acoplado, ele não pode ficar girando lá dentro. Então ele vai pegar todo o torque que é gerado pelo motor, toda a força que é aplicada pelo motor e vai transferir para, no caso, minha caixa de mudança. Então vai gerar o que? Energia, força para deslocamento, velocidade, do jeito que você quer. Agora, quando você não consegue transferir isso, aquele disco ele começa, no caso, girar lá e não consegue transferir o quê? Esse torque. E aí a tendência disso o que é? Aumenta a rotação do motor, aumenta consumo e você não tem força. E o carro não consegue deslocar ou chegar à velocidade que você queria. Beleza? Beleza, professor. Valeu, obrigado. Isso seria, no caso, o patinar. Isso foi uma característica bem certa do que você... Ele trocando o conjunto de embreagem, ou o disco, lá, igual ele falou que fez lá, é o que resolve o problema. Bom, gente, vamos encerrar por aqui hoje, tá? A gente viu a parte, no caso, que é a parte de dinâmica de funcionamento, no caso desse conjunto. Depois, agora, a gente vai começar a ver cada uma das partes em separadas. Algumas é rápido, outras são casos mais demorados. Vai ter algumas coisas, por exemplo, que nem a embreagem, a gente vai trabalhar, que é uma coisa que dá muito problema, mais em cima. Cardan, por exemplo, menos condição, ele tem que trocar, às vezes, a cruzeta ou alinhar e balancear, com menos condições que tem esse problema. A caixa de transmissão dá bastante problema e o diferencial também dá bastante problema. Então, são coisas que a gente vai trabalhar, assim, mais em cima disso, tá? Nós, especificamente, nós vamos trabalhar com essa parte de montagem e desmontagem depois desse conjunto, terminando, no caso, essa situação que a gente está vivendo agora. Tá ok? Se tiverem dúvida, gente, mandem pelo grupo lá. Eu vou procurar, no caso, solucionar. E depois, assim que eu tiver tempo, vou mandar os slides para vocês. E depois, como eu estava gravando a nossa conversa aqui, quem tiver alguma dificuldade, depois façam, revejam lá, tem algum problema em relação a isso, tá? Hoje eu estou atendendo 3 turmas, vocês já é a segunda, eu vou pegar agora a terceira, agora começando às 4h30, às 3h30, vai até às 4h30. Já estou atrasado, tá ok? Abraço e obrigado pela presença de vocês, gente.